Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como estão todos? Todos bem? Firmes na fé, firmes nas promessas de Jesus, confiantes na graça de Deus? Espero que sim. Amém. Que assim seja. Ainda em tempo de isolamento, por conta da pandemia, vamos ao nosso estudos bíblicos semanal. Nos domingos anteriores, iniciamos uma jornada para estudarmos sobre a missão da igreja. E falamos sobre o núcleo missionário da igreja, que é fazer discípulos de todas as nações. Primeiro nós falamos um pouco sobre o que é fazer discípulos, que nós devemos fazer discípulos. E agora estamos estudando que devemos fazer discípulos de todas as nações, né? Conforme a grande comissão que foi otorgada por Jesus, né? Para isso, começamos a falar um pouco sobre a liderança pastoral plural, que possui dons para levar a igreja à maturidade, para que ela possa entender e partir para a sua missão final, que é discipular de todas as nações, né? Tem outras missões também, mas essa é a nuclear, a missão nuclear da igreja, né? Porque vai levar pessoas e todas as nações a glorificar o nome de Deus, conforme nós falamos, né? Que o alvo das missões é a glória de Deus, é o seu glorioso nome, né? E essa proclamação deve ser feita a todas as nações. Hoje eu gostaria de começar lendo o texto de Mateus 10, 5 a 7. E diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Segundo estudiosos, o Evangelho de Mateus era o mais utilizado na igreja primitiva. O propósito de Mateus é apresentar Jesus aos judeus. Jesus como o Messias prometido. Jesus como o rei que viria da descendência de Davi, ocupar o trono de Israel de forma eterna, eternamente, né? Assim, nesse evangelho, Jesus é apresentado frequentemente como aquele que cumpre as profecias messiânicas do Antigo Testamento e como filho de Davi. Portanto, o verdadeiro e legítimo descendente que deveria ocupar o trono de Israel. Por isso também o tema central dessa carta é falar sobre o reino dos céus. É o tema central do Evangelho de Mateus, né? Isso também é falado em outros, chamado do reino de Deus. Mas no Evangelho de Mateus está falando sobre o reino dos céus, que é o mesmo significado, né? Mateus era um discípulo, né? Ele era um coletor de impostos, que atendeu o chamado de Jesus e passou a ser um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Alguns acham que esse aqui, o Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho a ser escrito. Tem certa dúvida, porque outros acham que é Marcos. Não se tem certeza, nós só vamos saber disso lá no céu, né? Por enquanto a gente não tem a plena certeza, mas é um dos primeiros evangelhos a ser escrito. Então, nesse texto que nós lemos, Jesus começa o discurso da missão. Tá? Ele começa a instruir os seus discípulos, sobre a necessidade da proclamação do Evangelho do Reino. É necessário que vocês proclamem o Evangelho do Reino. Ele começa aqui o discurso do Ide, né? Só que ele começa com um mandamento negativo: não tomeis rumo aos gentios. Nesse momento, né? Estava meio no início, no meio do ministério de Jesus de 3 anos e meio. Estava ali pelo meio. Ele estava na região da Galileia, tá? Então ele fala: não tomem rumos aos gentios, porque na Galileia tinham muitos gentios, mas também tinham judeus. Então vão procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. E assim ele inicia o envio da missão dos 70, chamada assim, né? Conhecida assim por nós, né? Ele via 2 em 2 para a pregação,
para o trabalho missionário. É uma espécie de um treinamento do trabalho missionário que viria depois, né? Onde ele começa a dar umas dicas sobre como eles deveriam pregar o evangelho, né? E no momento só restrito ao povo de Israel. A gente pode chamar que essa é a pequena comissão, né? Já que a outra é a grande comissão e é o mundo inteiro, então essa aqui é a pequena comissão, só ali na Galiléia, só para os da casa, as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Isso vai durar pouco tempo, porque logo Jesus vai dar uma outra ordem completamente diferente, né? A comissão, a grande comissão visa o mundo inteiro, né? E é aí que Jesus queria chegar. Porque a promessa a Abraão lá atrás foi que na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E é exatamente na proclamação do Evangelho do Reino para os gentios que isso acontece. Jesus já percebia que havia uma atração dos gentios, porque ele já estava pregando, já estava curando, seu ministério já estava sendo exercido, ele já tinha chamado os seus discípulos, já os seguiam, já estava preparando eles, então eles se agregavam aos gentios, e ele já sabia, por isso ele falou, olha, só vai as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá bom? Não tomem rumo aos gentios. Mas já havia sido feita menção aos gentios, né? Em Mateus 11, 8:11, aliás, em Mateus 8:11, Jesus cita que muitos virão do Oriente e do Ocidente e vão se sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Quem são esses que vêm do Oriente e do Ocidente? Ora, se não são judeus, são gentios, né? O que está sendo esclarecido nesse contexto é que acontecerá uma virada. Nós estamos indo para os perdidos, mas depois isso vai mudar, essa direção, né? Em Mateus 21:43, ele fala a mesma coisa. Jesus anuncia que o reino será tirado dos israelitas e entregue a um outro povo, com certeza gentil, se não é israelita, é gentil, né? E vai ser entregue a um outro povo. Ele anuncia isso também através da parábola do banquete, né? Do casamento. Você lembra? Que ele manda chamar, convidar as pessoas. E aí vem os convidados e não vem ninguém. Ah, não vai vir ninguém? Rejeitaram o convite? Então pode sair chamando todo mundo nas esquinas, nas praças. Pode chamar todo mundo para vir aqui para a festa, pelas bodas, né? Que haveria naquela festa. Então, quem antes não tinha sido convidado agora passa a ter um amplo acesso à festa. Isso está lá em Mateus 22, de 8 a 10. E também a palavra profética, né, que Jesus fala em Mateus 24:14. Mateus 24 está falando sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, né? E no meio do contexto ele vai falar exatamente isso. E será, 24:14, e será pregado este evangelho do reino por todo mundo, e agora ele fala de forma profética, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Depois tem a mulher que ungiu Jesus, Maria de Betânia. Provavelmente é a Maria, irmã de Lázaro, Maria, irmã de Marta, lembra? Ela derrama um perfume caro sobre Jesus, enxuga com seus cabelos, né? Isso está narrado em Mateus 26, de 6 a 16. E também está narrado no Marcos e no João, no Evangelho de Marcos. E no João, de capítulo 12, versículos de 1 a 8. Tá? Os discípulos se indignaram, porque era um perfume caro, né? Esse perfume, eles calculam que poderia ser vendido por 300 denários. Era um perfume caro. Imagina que um denário equivale ao trabalho de um dia. Um dia de trabalho, era o pagamento para um dia de trabalho. Portanto, imagina, 300 denários dá quase um ano de trabalho. Então era um valor caro. Imagina um ano de trabalho em um perfume. A gente não sabe qual a quantidade, mas era caro. Ninguém paga, não é qualquer um que paga isso, né? E incitados por Judas Iscariotes, isso não está narrado no texto de Mateus, mas está narrado no texto de João. João 12, de 1 a 8, está narrando isso. Que Judas incitou os discípulos, falando sobre o preço do perfume caro, e que isso seria um desperdício. Deveríamos
colocar esse dinheiro na bolsa e entregar para os pobres. Mas João explica por que ele fez isso, né? Porque ele era ladrão. Ele era o cara que cuidava da caixa, do caixa, cuidava da bolsa onde as ofertas entravam para ajudar os necessitados. E ele tomava dinheiro dali, ele roubava, né? E por isso essa indignação, né? E aí Jesus, o que Jesus faz? Jesus defende Maria. Ele fala: que isso, deixa. Ela fez isso para me ungir para o meu sepultamento. Os discípulos tinham dificuldade de entender. Jesus já tinha pregado várias vezes que ele iria morrer. Mas eles parece que não caiu a ficha na cabeça deles. Mas essa mulher, Maria, essa mulher entendeu. E ela, num ato de despedida, Jesus estava há 6 dias de ser preso, morto e crucificado. E ele, mais uma vez, ele fala isso. Ela pôs esse perfume para me ungir para o meu sepultamento. Que mulher impressionante! Os discípulos, os apóstolos ignoravam esse fato, a morte de Jesus. Mas essa mulher creu no que Jesus havia falado. Jesus disse que ela derramou sobre ele para o seu sepultamento. E isso ocorre 6 dias depois. Então Jesus diz mais uma coisa. Ele fala assim: olha, em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo, mais uma vez Jesus citando que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será contado também o que ela fez, para a memória sua. Isso deixou Judas indignado e ele passa agora a conversar e negociar com os sacerdotes, com o sumo sacerdote, sobre trair Jesus. Ele sai dali porque estava tirando dinheiro que era para ele, na realidade, né, do caixa. E ele ainda elogia a atitude de Maria, né? E também essas histórias todas que nós vimos servem para uma preparação do que vem logo depois em Mateus 28, 19. Após a morte, a crucificação e a ressurreição de Jesus. Jesus vem: toda autoridade me foi dada, eu agora sou rei, eu sou rei do universo. E toda autoridade me foi dada. Ide, portanto, com base calcado na minha autoridade e na minha condição de rei do universo, calcado nessa minha autoridade, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso estabelece um momento da grande virada. Vai acontecer. Aliás, aqui já aconteceu de fato. Só que na cabeça dos discípulos isso não cabia, não encaixava direito. Porque para eles é o reino de Israel. Será este momento que restaures o reino a Israel? Vai tirar de Roma e vai dar para Israel? Não, não é isso que vai acontecer, né? Mas eles entendiam assim, mesmo ali em Atos 1:8, né? Quando Jesus está prestes a ascender ao céu. Então, mas essa mudança agora de que o reino de Deus agora se estabelece sobre todas as nações, através da proclamação de Jesus como o filho de Davi, o rei eterno que vai se assentar no trono de todo o universo, descendente de Davi, do reino de Israel, uma continuação ao reino de Deus. É a restauração do reino de Deus, cujo trono será ocupado eternamente pelo Filho de Davi, Jesus Cristo. E agora ide para todas as nações. Então essa é a grande virada, que acontece nesse momento. Uma grande virada, tá certo? Mas já vinha tendo esses indicativos de que isso ia acontecer. Mas foi difícil para os discípulos entenderem isso.
essa necessidade de mudança de paradigma na cabeça deles, porque o tempo todo eles tinham uma impressão errada, não entenderam as promessas e as profecias do Antigo Testamento. Foi necessário que essa verdade alcançasse os discípulos através de alguns fatos mais marcantes. E eu queria citar esses fatos. Tá? 4 momentos da história da igreja primitiva vai mudar, vai acontecer, vai efetivar essa grande virada em 4 momentos. Né? A primeira delas, a morte de Estevão, está lá em Atos 4:7. A segunda, a conversão de Saulo, está em Atos 4:9. A terceira, a visão de Pedro, que está lá em Atos 10. E a quarta, o Concílio de Jerusalém, que acontece em Atos 15. Então, morte de Estevão, Atos 7, conversão de Saulo, Atos 9, visão de Pedro, Atos 10, Concílio de Jerusalém, Atos 15. Acontece a mudança de paradigma e de visão. Agora vamos partir para os gentios. Estevão foi o primeiro a entender essa mensagem. Ele não era um dos apóstolos, ele era um discípulo de Jesus e um homem cheio do Espírito Santo, reconhecido entre os irmãos, né? E ele logo entendeu que o evangelho de Cristo não poderia ficar confinado às fronteiras do judaísmo. O templo com seus rituais e costumes era coisa do passado, não serve mais. São sombras do que havia de vir e não poderiam se comparar a esse momento glorioso da vinda do próprio Rei dos Reis entre nós. E quando ele foi preso por causa da sua pregação. E isso mostra como ele sabia o que estava falando. E incomodou o Sinédrio. E ele foi colocado diante do Sinédrio sob diversas acusações. Logicamente, falsos acusadores que diziam, mudavam o que ele estava dizendo para poderem acusá-lo e tirarem dele a vida. Né? E eles acusaram ele lá no Atos 7,14, que não cessava de falar contra o lugar santo e contra a lei. Também ele não cessava de declarar que Jesus Nazareno iria destruir o lugar santo e iria mudar os costumes que Moisés nos deu. Isso está lá em Atos 7, 13 e 14. Então, quando o Estevão vai diante do Sinédrio, quando Estevão vai diante do Sinédrio, né, ele começa a narrar desde Abraão, que houve a promessa, e que todas as nações seriam benditas na sua descendência. Ele vai dizer exatamente que Jesus é esse descendente, que vai abençoar todas as nações da terra. Entretanto, quando ele chega num dado momento do discurso dele, ele fala que não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. E ele está se referindo ao templo. Ele não habita no templo. Ele não habita naquele templo. E como diz o profeta, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Ele está citando Isaías 66, 1 e 2. E ele fala, a terra é o estrado dos meus pés. O que me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? O que vocês vão construir para mim? Vocês não têm nada a construir para mim. Então Estevão, ainda depois disso, ele ainda acusa. Olha aqui, vocês mataram, os vossos pais mataram os profetas que anunciaram a vinda do santo. E agora vocês se tornaram coniventes e mataram o Messias, o santo enviado de Deus. Perseguiram e mataram. E quando ele faz isso, mataram o justo, foi suficiente. Eles pegam Estevão e levam para o apedrejamento no local apropriado, tiram a roupa dele e o interessante é isso, eles depositam aos pés de Saulo. Saulo estava presente no discurso, estava presente no apedrejamento, consentindo, ele era a autoridade executiva que estava promovendo a morte daquele homem. Impressionante. O primeiro mártir da igreja cristã, Estevão. E esse apedrejamento, essa morte
com ele dizendo que está vendo o Cristo, a destra de Deus, logicamente contribuiu para mexer com a cabeça de Saulo. E eles apedrejam Estevão. Logo em seguida vem a conversão de Saulo, está lá no Atos 9, né? Narrado. A conversão de Saulo é bastante conhecida por todos, a gente não precisa nem citar, né? Porque nós sabemos como aconteceu. Ele estava no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, e Jesus aparece para ele, uma forte luz cega ele, né? E ele se converte. Né? A partir dali ele passa a pregar o evangelho, ele se torna um pregador do evangelho. Né? Isso acontece na estrada de Damasco, a gente já lembra disso. E esse é o outro momento da virada, o outro momento que vai gerar uma virada na cabeça dos discípulos e entenderem, eles passam a entender que agora o alvo são as nações, todas as nações. Eu falei que o terceiro momento é a visão que Pedro tem. Isso está narrado lá em Atos 10, versículo 9 até 16. Pedro estava orando, já no momento ali próximo do horário do almoço. Aí deu fome, né? Na hora do almoço dá fome, né? E ele, com essa fome, ele passa a ter uma visão em êxtase, ele entra em êxtase e passa a ter uma visão. O céu aberto e descendo um grande lençol, né? Sendo baixado. E nesse lençol tinha diversos animais imundos, considerados imundos pela lei mosaica. Né? E ele ouviu uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E ele respondeu: não, Senhor, jamais eu comi coisa alguma considerada imunda. Mas isso se repete 3 vezes: levanta-te, Pedro, mata e come. E isso aconteceu 3 vezes. Ele ficou entregado com aquilo e logo tinham pessoas batendo a porta da casa. Ele estava no eirado, né? E logo tinha gente batendo na porta da casa procurando pelo Pedro. E ele então desce e o Espírito fala para ele: ó, vai com esses homens, né? Vai com esses homens, porque você tem uma missão a cumprir. Vai junto lá que você vai entender. Era o centurião, um oficial do exército romano, né? Um soldado romano, comandante de um destacamento romano, portanto um gentio. E em sua visão sobre não considerar impuro aquilo que Deus havia purificado, Deus estava ensinando Pedro uma lição sobre pessoas. Na casa de Cornélio estavam reunidos seus parentes e amigos, e Pedro chega e passa a pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. E ele falava ainda quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a vida daquelas pessoas. Exatamente como foi no Pentecostes, eles passam a falar em línguas estranhas, em línguas diferentes, de modo que outros povos entendiam. E Pedro, então, ficou entregado, porque foi como aconteceu conosco, igual. O Espírito Santo, né, desceu sobre eles. Então, ora, se o Espírito de Deus os recebeu, nós não podemos rejeitá-los. Então Pedro compreendeu que o Evangelho deveria ir aos gentios para ser o Senhor de todos. Olha o que ele fala, está lá em Atos 10, 34 até 36. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, e ele não faz acepção de pessoas, presta atenção nisso. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, diz o Pedro, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Ele viu, reconheceu que Jesus tem que ser Senhor sobre todos, sobre todas as nações, não somente aquele Deus tribal que atuava com Israel, mas todas as nações são dele, todas as almas são minhas.
são momentos fundamentais dessa grande virada. A visão, a cabeça de Pedro muda. Em Atos 10, o Saulo se converte com um chamado específico para os gentios em Atos 9 e morre o primeiro mártir pregando essa mudança de que deveria ser pregado o evangelho de Cristo a todo mundo, né? E que mais o templo não teria mais importância, porque o templo agora seríamos nós, porque ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ele habita na nossa vida. Então, 3 momentos. E o quarto momento, quando ocorre a morte de Estevão, os cristãos se esparramam, né? Eles ficam dispersos. Muitos vão, os discípulos permaneceram, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os outros cristãos esparramaram para Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando somente aos judeus. Mas alguns deles, desobedientes às tradições judaicas, passaram a falar também aos gregos, passaram a anunciar o evangelho. E diz o texto, está lá em Atos 11, de 19 a 20, diz o texto que a mão do Senhor era com eles, e por isso foram se convertendo os gregos. A notícia da conversão de muitos gentios em Antioquia chega até Jerusalém, e os discípulos, os apóstolos, enviam para Antioquia a Barnabé, porque esse era o cara, Barnabé. Enviam ele para Antioquia, e ele, se achando incompetente, talvez, buscou Paulo junto com ele. Vamos comigo para Antioquia. Ele passou, pegou Paulo e foram os dois. Ficaram lá 1 ano ensinando uma numerosa multidão naquela igreja. E depois dali eles partem para a primeira viagem missionária. Mas quando eles estão voltando, o que acontece? Tinha uns indivíduos lá, os fariseus em Antioquia, que estavam ensinando, não, vocês precisam se circuncidar, precisam seguir as leis de Moisés, os costumes, né, dos judeus. E Paulo e Barnabé chegam e entram em grande contenda, em grande conflito com esses homens. Tá? E aí resolveram, não, nós vamos levar essas questões para os apóstolos em Jerusalém, para os presbíteros em Jerusalém. E eles levaram. E aí acontece o concílio de Jerusalém. Começa o grande concílio de Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, passaram a narrar os fatos do que Deus fizera na igreja de Antioquia e como eles se inseriram entre alguns deles, alguns da seita dos fariseus, alguns judaizantes, querendo circuncidar os gregos, querendo determinar-lhes cumprimento da lei de Moisés e tudo mais. E aí os apóstolos e presbíteros passaram a analisar, a examinar essa questão. Isso tudo está lá narrado no Atos 15. Né? E houve um grande debate entre eles. Né? Pedro inicia o debate contando a visão, essa história do Cornélio, da visão que ele teve. E aí ele concluiu que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios, assim como aos judeus. Não fazendo distinção, Deus não faz acepção de pessoas. E Deus purificou o coração deles pela fé. E isso para mim é suficiente. São iguais a nós, igual, diante de Deus. Paulo e Barnabé começam a falar também, e aí houve um grande silêncio, todo mundo queria ouvir a narrativa de Paulo e Barnabé. E houve um grande silêncio entre os apóstolos e presbíteros. E eles contaram quão grandes sinais e prodígios Deus fizera no meio dos gentios. E finalmente o apóstolo Tiago toma a palavra e, repetindo o que Pedro havia vivenciado com Cornélio e a sua família e amigos, ele também usa um texto como fundamento. Em Amós 9, de 11 a 12, né, o profeta fala sobre a restauração do tabernáculo caído de Davi, para que os demais homens, para que os gentios busquem ao Senhor, sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Esses gentios busquem ao Senhor e invoquem o nome do Senhor. Então ele já vê nisso uma base dentro do Antigo Testamento e traz. Esse é o momento. Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi. Eles somente precisariam se preocupar em evitar essas práticas abomináveis, né? E ele cita algumas delas: idolatrias, práticas sexuais ilícitas, comidas de animais sufocados, né? Que não permitissem que eles tivessem comunhão à mesa. Então, algumas poucas
ordenanças, não vamos tornar pesado algo que nem os nossos pais conseguiram cumprir a lei de Moisés, não vamos fazer isso, obrigar o judeu, né? O gentio, o grego a fazer isso. Então, o autor do comentário da Bíblia Anotada é o Charles Hyde. Ele diz que esse momento foi crucial no cristianismo, que se tivesse prevalecido essa divisão nesses assuntos, nesse tema, a unidade da igreja teria sido destroçada desde o início. Eu queria concluir, queria dizer o seguinte, que esse momento foi um grande significado, foi muito importante para o avanço do cristianismo, para o passo seguinte a ser dado, ir a todas as nações e alcançar todas as etnias, porque nações, o significado de nações é etnias. O cristianismo agora era para todas as pessoas. Deus orquestrou essa mudança surpreendente para que todos pudessem seguir a Cristo. Ele abriu a porta da fé para todas as nações. E esse é um debate que a gente ainda precisa vencer ainda hoje. Precisamos deixar as tradições e pregar o evangelho, as tradições humanas. Precisamos apresentar Jesus, sem tradições religiosas das nossas igrejas. Precisamos apresentar Jesus para que todos possam buscar o Senhor e tê-lo como Senhor de suas vidas. E assim podemos cumprir a grande comissão outorgada por Jesus a todas as nações. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.